Então, gente, continuando aqui nosso curso, a gente vai agora para algumas situações que podem acontecer que a gente pode dar uma corrigida em coisas específicas, tipo remover alguma coisa, um erro que ficou na foto, coisinha básica que não precisa a gente ir para o Photoshop, a gente consegue resolver aqui. Então, eu vou colocar uma situação de sujeira na foto. Vamos dizer que o que é que incomoda aqui? Se a gente for analisar essa foto, ela está bem tirada, ela foi bem exposta. No caso aqui ela está perfeita para postar, né? Ela já está até editada aqui que eu tinha mexido nela. Só que acontece o quê? A gente vai ter esses fios aqui na frente, tá vendo essa fiação aqui? Aí a minha mochila aqui ficou, acabou que saiu aqui na foto. Aí tem essas coisinhas aqui, essas sujeirinhas aqui na tinta da capelinha das pedras aqui. E a gente vai usar uma ferramenta aqui dentro do Lightroom para poder corrigir isso. Então a gente vai vir aqui, ó, nessa borracha aqui e vai ter esses três modos aqui. Cada modo vai fazer algo diferente, beleza? Então vai depender de cada situação de foto que você vai usar uma dessas três ferramentas. Você pode testar cada uma delas para ver qual se comporta melhor diante da situação que vai se encontrar a foto, porque nem sempre vai funcionar uma com a outra, né? Então eu vou mostrar aqui como seria as três nessa situação aqui para vocês. Eu, no meu caso, se fosse eu que estivesse editando, eu ia usar simplesmente essa aqui primeiro, que é esse tipo um band-aid aqui, ó. Eu estou usando aqui o trackpad, eu não uso mouse, né? Eu acostumei a usar o trackpad. Então, quando a gente faz esse movimento de pinça ou com os dois dedos juntos, ele vai aumentar e diminuir essa bolinha aqui, ó. Tá vendo? Ó? Que é nesse slide aqui, ó. A gente consegue aumentar e diminuir. Aqui vai ser a nossa seleção, beleza? Então, a gente vai pegar aqui esse fio aqui e vai deixar mais ou menos um pouquinho maior. Esse feather aqui é para ele esfumaçar a seleção, para a seleção não ficar tão dura, entendeu? Para dar uma esfumaçadinha, para tipo assim, meio que não fique tão aparente que a gente fez uma seleção ali, para dar uma esfumaçada realmente na lateral ao redor dessa esfera que a gente tem aqui, ó. Se você ver aqui, ó, ele vai mostrar um contorno acima e no meio vai estar o contorno central, que é o principal, né? E aqui a gente pode controlar aqui esse esfumaçado. Então a gente vai diminuir aqui, ó. Vou deixar mais ou menos um pouquinho maior do que esse fio e vou aumentar esse feather aqui. E a gente vai simplesmente clicar e selecionar, desenhar por cima desse fio aqui, ó. Fazendo isso, ele vai procurar algum outro pedaço da foto, se é automático do Lightroom. Ele vai buscar alguma parte parecida com aquela parte que a gente escolheu para poder mesclar ela por cima da seleção que a gente fez. Para poder esconder, no caso, o que seria o fio, né? Poderia ser outra coisa, poderia ser uma sujeira, poderia ser uma pessoa ali na frente. Então, cada ferramenta vai se comportar de uma forma. Então, aqui a gente consegue clicar nela, né? A gente consegue mexer ainda alguns parâmetros, ó, para poder refinar, dar uma refinada. A gente pode diminuir também a opacidade. A gente pode também pedir para ele refazer, né? Ele buscar de outro local. Ó. Ele vai tentar buscar um pixel que é parecido e mesclar por cima dali. E a gente também pode movimentar manualmente aqui, ó, com essa ferramentinha que a gente pode, ó, puxar para mostrar para ele de onde a gente quer que ele pegue essa referência de pixel. Ó, se a gente puxar para cá, ó, quase que não fica tão perceptível, mas ainda não é um resultado tão bom, tá entendendo? Por isso que eu digo, a ferramenta ela vai mudar de acordo com a necessidade da foto. Então o importante é que você teste cada uma delas para ver o que é que vai sair melhor. Aqui a gente também consegue movimentar, ó, caso a gente tenha feito uma seleção um pouquinho torta, a gente consegue trocar de lugar e ele vai fazer essa mesclagem por cima a partir do outro pixel para tentar compensar essa seleção. Beleza. Como essa aqui não deu tão certo, a gente vai tentar a próxima ferramenta agora. Eu vou apertar Delete, ou se você não quiser, né, você simplesmente aperta Delete. E também se você quiser fazer mais seleções, tipo eu fiz essa daqui, aí eu posso vir aqui e continuar, ó, minha seleção e ir fazendo, ó. E ele vai criar vários. E a gente pode tanto alterar, mexer em cada um e deletar. E deletando cada um deles e começar do zero de novo. Como eu não quero, né, usar essa ferramenta, a gente vai usar essa próxima aqui, ó, que é esse carimbo. Para quem já usa Photoshop,
já vai estar mais ou menos familiarizado com essa ferramenta aqui, porque basicamente o que é que ela vai fazer? Eu vou selecionar um ponto aqui, ó, vou desenhar aqui o fio, e ele vai realmente carimbar daquela parte, ele não vai mesclar o pixel, ele vai tentar carimbar mesmo a seleção por cima da outra. Ó. Pode ver que ele é como se ele recortasse esse pedaço aqui e colasse por cima desse fio aqui. Ó, se eu movimentar, ó, ele vai exatamente copiar essa seleção aqui e colar por cima dessa. E a mesma coisa da outra ferramenta, a gente consegue movimentar aqui e fazer de várias vezes, pedir para ele também refazer, para ele clonar de alguma parte que ele acha que vai dar certo, mas essa ferramenta também não rolou. A outra ferramenta se saiu melhor. Aí vamos agora para essa ferramenta que é essa borracha. Essa ferramenta aqui, ela chegou nas versões mais recentes, né? Eu não sei qual foi a versão que ela chegou, que ela vai basicamente usar IA para poder tirar essa parte que você selecionou. Ela é mais precisa, porém, quem está usando a versão de Xparrow talvez não funcione, né? Aqui eu estou usando a versão paga, mas não sei se tem alguma forma de fazer isso funcionar. Não sei se funciona também na versão que não é a oficial, né? Mas ela basicamente vai fazer o que? Vou selecionar aqui, ó, o fio, ele vai analisar e automaticamente ele vai criar algo por cima que ele entende que eu não quero aquela parte ali. Aqui é a ferramenta mais precisa que tem para remoção de objetos seria essa. Mas, como a gente viu, a gente consegue também ter um bom resultado usando esse band-aid aqui, o Rio, né? E ter um resultado também legal. Ele consegue, ó. Basicamente ele conseguiu remover, ó. E você não nem percebe que tinha um fio aqui. No caso, qual que seria mais interessante o uso dela? Seria aqui, ó. Que tem essa bolsa, tem essas pedras aqui. Eu teria que remover. Vamos ver se a gente consegue tirar ela com essa ferramenta mesmo aqui, ó. Ó, a gente consegue ter um resultado ok, né? Não fica perfeito. A gente consegue, ó, alterar aqui algumas coisas, ó, para deixar mais esfumaçado, para não ficar uma seleção tão dura. Então a gente consegue disfarçar aqui. É realmente um disfarce aqui. Aí depois que a gente faz isso, a gente volta para cá, ó, ele vai mostrar o resultado. Então a gente volta aqui, a gente consegue ver o antes e o depois, né? Aqui nesse olhinho aqui, ó, a gente consegue, ó, clicar e segurar, a gente consegue ver como é que tava e ver como é que ficou, ó. Tipo, a gente olhando assim, dá para notar realmente que teve uma alteração ali na foto. Mas vamos dizer que você tivesse vendo essa foto a primeira vez assim, não soubesse que essa foto tinha sido alterada. Você ia identificar que aqui tinha alguma coisa que ficou diferente? Tá entendendo? Então a gente consegue salvar muita edição somente com essa ferramentinha aqui. Agora, caso você queira algo mais específico, né, algo mais controlado, né, porque aqui a gente tem essa parte da IA, mas ele vai entender que você quer deletar, né, ele tem aqui, ó, detectar objetos, visualize spots, mas aqui é mais para deletar mesmo, apagar algo da foto, como esse post aqui, eu vou apagar com a IA, ó, ele vai deletar, às vezes não fica perfeito, ó, ficou um restinho aqui, a gente consegue, ó, refazer, ele vai fazendo consecutivas vezes e a gente consegue alterar aqui mais ou menos, a gente consegue refazer aqui ó, o contorno dele para remover e a gente vai tendo os resultados, ó. Vê que a IA falhou aqui, ó, ficou borrado isso aqui. Aí a gente continua, ó. Faz por cima, ele vai tentar identificar e vai tentar refazer. Agora para você que quer ter algo mais específico, que é mais complicado, vamos dizer que eu quisesse fazer uma seleção mesmo aqui dessa porta, copiar ela e colar aqui em cima, porque esse desenho aqui é igual a esse, vamos dizer que aqui tivesse algo quebrado, alguma coisa assim. Aí, meu filho, você teria que ir no Photoshop. Já seria outro moído. Aqui o legal do Lightroom é que você tem como importar daqui para o Photoshop. Eu vou passar isso para você aqui agora rapidinho. Você vai apertar Ctrl E ou Command E no Mac. Fazendo isso, ele vai pegar e já vai abrir o Photoshop. Ele vai importar a foto para lá. E qualquer alteração que você fizer aqui, um negócio bem bizarro mesmo, só para mostrar a vocês. Vou copiar, né? Vou colocar isso aqui embaixo. Ó. Vou esticar assim. Vamos dizer que eu fosse fazer outra porta. Eu quero modificar a foto. Pronto, modifiquei minha foto, beleza. Aqui, claro, eu tenho que juntar as duas partes, né? Mesclar as duas para ficar uma camada só, porque se ficar duas ele não vai funcionar. Juntei as duas camadas, né? E dou um Ctrl S para salvar. Ele vai salvar aqui embaixo. Fazendo isso depois de salvo, quando você minimizar aqui e voltar para o Lightroom, ele já vai estar aqui, ó, com a sua foto alterada, já importada aqui dentro, e você só faz
fazer a sua edição por cima. Então, uma ferramenta legal para você fazer, você precisar fazer algo mais específico, mais refinado, tem essa possibilidade de fazer dessa forma. Só que você tem que ter cuidado na hora que você estiver editando isso, porque vai ficar duas seleções aqui, ó. Ele vai ficar com as duas imagens aqui, ó. A original, que a gente alterou, né? Ou que a gente não tinha alterado, que a gente tinha mexido só aqui. E a que a gente levou para o Photoshop para mexer nessa partezinha aqui, ó. É a mesma foto, só alterado. Isso é legal para você fazer uma coisa mais específica e caso você tenha se arrependido, não deu certo, você tem a original aqui. Ele vai criar só uma cópia para você poder voltar para cá e fazer suas correções aqui. Então é isso. Essa aula de correção básica fica por aqui, né? E a gente continua agora as próximas aulas do nosso curso de Lightroom.